Podemos começar então. Boa noite então a todos. Que a paz de Jesus possa invadir os nossos corações nesse momento. E inicialmente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, trazendo algumas reflexões e dividindo com vocês o estudo da noite. Como eu falei inicialmente, não me coloco na posição de palestrante, na posição passiva, onde alguém fala e os outros escutam simplesmente, mas eu desejo que a gente possa compartilhar das questões que eu vou trazer aqui, das questões do Livro dos Espíritos, que como disse o Odair, de forma muito importante, é a nossa base sempre. E aí a gente lembra lá do Divaldo com a Joana de Ângeles, estude Kardec, estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, e a gente não pode esquecer disso, é sempre importante voltar. E a oportunidade para mim foi muito boa, porque realmente a gente vai lendo tantas outras coisas, e aí acaba, às vezes, deixando o Livro dos Espíritos de lado. E aí é bom, importante, a importância de voltar a ele. Eu sou trabalhador da UESL, a Ângela me convidou, agradeço muito pela oportunidade, e já tem algum tempo que... quer dizer, na verdade, não muito tempo, a UESL me abraçou e abraçou a minha esposa também na nossa segunda volta ao Espírito Santo, agora em 2018. Já estivemos aqui um período e voltamos depois ao Rio de Janeiro e agora voltamos novamente ao Espírito Santo. Tivemos lá um interregnozinho de 8 meses em terras portuguesas para o nascimento da nossa netinha. Mas o frio, a saudade de todos, a saudade do trabalho, a saudade do Brasil, pode ser que alguns achem incrível isso, nos fez voltar, apesar da saudade da neta lá. Mas vamos adiante. Eu acho que o importante é exatamente seguirmos. E é muito bom voltar ao trabalho. Então, o que foi passado exatamente é isso, a divisão, né, do Livro dos Espíritos, da Lei Divina Natural, que é o capítulo 1, da parte terceira, onde Kardec vai abordar das leis morais. E Kardec, sempre de uma forma muito didática, ele faz uma divisão onde ele coloca para a gente os caracteres da lei natural, onde ele vai descrever e identificar o que é essa lei natural, e aí contido nas perguntas de 614 a 618. Depois ele fala do conhecimento da lei natural, onde a gente vai compreender e entender como se tem acesso a essa lei natural, onde ela se acha contida, que estão nas perguntas 619 a 628. Depois ele vai entrar no bem e o mal, onde ele vai diferenciar e mostrar para a gente esse importante caminho da divisão entre o bem e o mal. E, por último, ele fala da divisão da lei natural nas duas questões 647 a 648. Esse capítulo, na verdade, ele é como se fosse um preâmbulo das leis em que vão ser abordadas, das leis morais. E depois ele começa a descrever cada uma delas. Então, eu separei algumas perguntas e vou fazendo a leitura, a gente vai comentando e fique, como eu falei mais uma vez, fica aberto a discussão, fica aberto o microfone a quem desejar trazer algum comentário. Então, eu separei, por exemplo, comecei pela questão 614, lógico, né? Vamos começar por ela. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa questão, né, do entendimento de Deus para a gente, talvez ela é muito íntima, ela é intrínseca a cada um de nós. Está contida em nós porque, na verdade, todos nós temos a potencialidade divina como criaturas de Deus. Mas lembramos que muitos irmãos nossos, muitos companheiros, ignoram ou desejam ignorar ou enxergam a Deus de outra forma. A doutrina espírita faz uma grande diferença com relação a isso. Naquela pergunta lá, o que é Deus, e nos traz uma descrição sucinta, mas que mostra para a gente que é a sabedoria divina, né? Que está tudo ali, que está tudo contido no Criador, nesse grande Criador que nos dá esse universo como um todo. Então, essa lei natural é uma lei divina, é uma lei de Deus. E toda vez que a gente se afasta dela, a gente acaba
se tornando infeliz. Na pergunta 615, Kardec fala: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. E seria um enorme contrassenso se a lei de Deus sofresse mutabilidade, se ela se transformasse de acordo com as condições ou em determinadas situações. Porque se ela fosse mutável, o próprio Deus, que é o nosso mestre, que é o nosso criador, também seria mutável. E aí não teríamos essa estabilidade desse universo. Então, a eterna lei de Deus é imutável como o próprio Deus, obviamente. Porque seria, como eu falei, um contrassenso caso isso não ocorresse. Na questão 617, Kardec pergunta: as leis divinas, que é o que a compreendem, que é o que compreendem no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então é interessante isso, né? Essa lei divina só rege a questão da lei moral, da condição moral de cada um de nós, e aí os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, todas as leis da física, as leis que a ciência vai identificando e vai comprovando a sua recorrência, são leis divinas. E estão exatamente contidas nessa lei que Kardec está apresentando para a gente como lei natural. Aí tem uma subpergunta. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. E Kardec faz um comentário. Efetivamente, que são alguns anos para aquisição, de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, essa questão, dada ao homem aprofundar umas e outras, esse conhecimento, e a resposta dos espíritos é perfeita, né? Uma única existência não seria suficiente para que pudéssemos compreender tudo. Por mais que sejamos brilhantes, que tenhamos a inteligência privilegiada, no sentido de que não é nem um privilégio, mas pela aquisição das diversas existências pelas quais passamos, não teríamos condições de entender plenamente isso. A reencarnação realmente é alguma coisa que nos mostra como uma chave que revela muitas e muitas questões que a humanidade não sabe responder. Da questão das próprias doenças, das questões das necessidades individuais, das questões das capacidades que cada um de nós traz, aonde parece que existe um privilégio, porque existem pessoas extremamente aquinhoadas no seu saber, no seu reflexo, na sua inteligência, na sua capacidade artística, ao lado de outros que são extremamente embrutecidos. Então, não teríamos condições de resolver isso, e aí seríamos exatamente a questão de identificar um Deus parcial, um Deus que seria injusto, porque daria a uns uma coisa e a outros não daria a mesma oportunidade. E como Deus é justo, Deus é o nosso Pai de misericórdia e bondade, todos nós temos a mesma condição. Todos nós temos condições de crescer a cada instante, de avançar a cada instante. E a cada nova existência, crescemos um pouco mais. Às vezes fico pensando, refletindo sobre isso, porque a gente vê indivíduos, às vezes, tão endurecidos e que parecem que a sua existência terrena não vai acrescentar muito. Mas todos nós sempre levamos alguma coisa de aprendizado. E sabemos que se não for pela boa vontade do esforço próprio, será pelo sofrimento.
E esse sofrimento não como uma ideia de castigo, mas sim como uma ideia de oportunidade de aprendizado. Muitas vezes a gente lê na literatura, e até Kardec utiliza a palavra castigo, muitas vezes, mas eu não gosto muito dessa ideia, porque Deus, como nosso Pai, não nos castiga. Não haveria necessidade de um castigo, mas sim de uma lição, de um aprendizado. Então, a reencarnação é, acima de tudo, uma grande oportunidade. E somente compreenderíamos essas leis, né, o seu aprofundamento, à medida que formos avançando. Eu, então, depois vou passar ao próximo item, que é o conhecimento da lei natural, e aí eu pergunto a vocês, algum comentário, alguma coisa que quisessem acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Algum detalhe que escapou, alguma outra questão que não foi lida, alguém gostaria de fazer? Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade. Sim, claro. Não? Então vamos seguir adiante. Mais uma vez eu digo que fiquem à vontade para qualquer comentário que achem interessante. Então, indo para o segundo tópico que Kardec aborda, conhecimento da lei natural, nas questões 619 e 628, eu destaquei algumas questões. Então, vamos fazer a leitura da questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E Kardec faz um comentário. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Então, mais uma vez, seria uma questão muito injusta, muito parcial, se aqueles que não têm a menor condição, que nascem em situações bastante difíceis, complicadas do seu dia a dia, aonde tem que lutar pela sobrevivência, não tivessem acesso a um entendimento maior. E aí outros teriam. Então, a gente sabe que isso realmente a todos nós é dado o direito de conhecer essas leis. E ele fala de uma coisa interessante, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E aí eu faço uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Conhecer alguma coisa é aquilo que a gente acumula da nossa leitura, do nosso estudo, mas a sabedoria é exatamente quando se entra na compreensão de alguma coisa. Quando a gente consegue juntar todo o nosso conhecimento técnico, científico, filosófico, de vida, de experiência, e consegue associar isso da melhor maneira possível para a nossa vivência, aí a gente realmente começa a compreender, começa a alcançar a sabedoria. Então, a gente realmente vai investigar. Ele fala uma coisa aqui que é interessante, que os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Eu lembrei aqui de uma passagem do Rossandro Klinger, onde numa palestra no YouTube ele fala que os cientistas, na verdade, a ciência não nega a Deus. A ciência quer identificar a existência de Deus, quer compreender a existência de Deus. E ele fala assim, o dia que os cientistas identificarem a Deus, eles serão mais crentes do que nós mesmos que dizemos que acreditamos em Deus. Parece alguma coisa antagônica, né? Mas é verdade, porque a ciência quer provar matematicamente, e talvez consiga de alguma forma fazê-lo, provar que exatamente todo esse universo que gira de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem equacionada, é regido por uma inteligência suprema, por essa inteligência que a gente identifica como Deus. Então, o dia que a ciência chegar a esse ponto, ela realmente vai ser uma grande defensora da existência de Deus. Enquanto nós, muitas vezes, titubeamos diante de uma dificuldade pela qual a gente vem passar. A gente vai entrar no caminho da fé, que é essa outra palavra tão pequena de profundidade tão intensa, porque o que é ter fé? O que é acreditar nas coisas? A gente está passando por um momento muito turbulento, né? Eu não estou me desviando do assunto, eu estou abrindo um parênteses aqui para a gente refletir sobre isso, né? A gente está passando por um momento muito turbulento,
aonde o nosso coração fica ansioso, a gente vê os nossos parentes, de repente, adoecerem, ou amigos próximos adoecerem da pandemia, da doença, da Covid, e a gente fica extremamente abalado com isso. Recentemente, eu tive a notícia de um amigo nosso, trabalhador intenso da doutrina espírita, médico, e que depois da segunda dose da vacina, ficou 3 meses passando pela Covid, lá no Rio de Janeiro. E ele é da linha de frente, ele atua diretamente com isso, né? E o depoimento dele foi muito legal, porque ele falou assim, olha, nesse momento eu tive tudo, inclusive medo de morrer. Assim, é lógico que existe a questão da preservação instintiva, né? A nossa tendência é sempre de manter a vida. Mas ele, de repente, até duvidou da existência divina. E quantas vezes a gente não passa por isso nas nossas oscilações de vida? Quantas vezes a gente não fica abalado a ponto de realmente acreditar nesse Deus que a gente diz que acredita e que a gente sabe que não deixa ninguém em desamparo? Então a gente balança muitas vezes, mas a todos nós é dado esse caminho de compreensão dessa lei divina e é uma questão só de a gente ir crescendo a cada nova existência. Na questão 620 ele fala o seguinte: antes de se unir o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Ou seja, como a nossa tendência, infelizmente, ainda é mais voltada para o mal do que para o bem, muitas vezes essa lei divina que a gente teve uma compreensão antes de encarnar e aceitou esse compromisso reencarnatório, a gente meio que deixa lá de lado, né, em função da nossa necessidade ainda do egoísmo, da vaidade, do orgulho, de tantas coisas que a gente ainda arrasta por muitas e muitas existências. Questão 621. E onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Se somos criaturas divinas, se temos em nós o germe divino, nós temos na nossa consciência essa lei de Deus. E Kardec pergunta numa subpergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então a gente precisa ser relembrado a cada novo momento. E aí a doutrina espírita nos chega para trazer aí em diversas leituras e diversas formas essa lembrança da lei divina. Em todos os momentos a gente tem a oportunidade de estudar, basta a gente querer, né, esse conhecimento que está à nossa disposição. E aí o trabalho imenso de Chico, de Divaldo, através de tantos espíritos, nos trazem esse esclarecimento importante. E começou pela base de Kardec, obviamente. Na questão 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí a gente lembra de Sócrates, dos filósofos chineses, dos hindus, e aí isso já de muito tempo, mesmo antes de que a gente tenha uma sociedade organizada nos padrões em que a gente entende, mensageiros já vieram trazendo. E muitos mensageiros continuaram trazendo, através do seu trabalho, não talvez da sua palavra, mas através da sua ação. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e vão todos os trabalhadores aí que a gente vê por aí, Martin Luther King, todos esses que são ícones que a gente sabe que a humanidade presta atenção neles. Todos eles nos trazem, de certa forma, essas questões dessa lei divina que, de alguma forma, vai se manifestar em nós. Questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Desculpe, já li essa. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí a gente vê associado a isso a questão do falso profeta. E aí Kardec faz essa distinção, né? Ele na questão anterior ele fala um pouco sobre isso, e aí na 624 ele fala qual o caráter do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então a gente tem que ter um cuidado enorme daqueles que se dizem profetas.
Eu observo que a humanidade, que nós, a humanidade, somos muito carentes de líderes espirituais. A gente tem Jesus como realmente aquela referência máxima, mas muitas vezes precisamos de alguém de carne e osso que se aproxime de nós. A gente vê nas casas religiosas essa situação acontecendo, e aí eu não tiro a casa espírita dessa condição. A gente vê que muitas vezes o dirigente da casa espírita, o presidente, aquele palestrante, o expositor, sei lá, alguém que coordena o estudo, é tomado como um referencial. Por quê? Porque existe a necessidade em cada um de nós de ter essa busca de referencial. Mas o quão difícil é para a gente poder identificar aquele que verdadeiramente traz essa característica de conduzir alguém. E, infelizmente, a gente acaba vendo aí, e dos noticiários, quantos já se perderam. Quantos já se perderam envolvidos dentro do trabalho da própria doutrina espírita. Então, é importante que a gente tenha essa atenção e consiga entender o que ele fala, né? A boca não pode ser através da boca de um mentiroso. Então, a gente não pode se contradizer. A gente não pode negar a nós próprios naquilo que nós dizemos. Nossa palavra tem que ser, né, o sim, sim e o não, não. Nós não podemos realmente, como Jesus nos fala, servir a dois senhores. Nossa conduta tem que ser de acordo com aquilo que a gente realmente acredita. É lógico que a gente não está se colocando na condição de profeta, mas aquele que se coloca nessa condição tem essa responsabilidade muito maior. Agora, a pergunta que a gente fez a leitura preparatória, que é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem única e exclusivamente Jesus. E Kardec nos fala na sequência. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, Jesus, o tempo todo, ele não se trai, ele não se equivoca. Mesmo quando ele é colocado em armadilha pelos seus perseguidores, digamos, pelos publicanos e pelos fariseus, ele não se deixa trair. No julgamento da mulher adúltera, que vai ser apedrejada, esse é um exemplo mais fantástico que eu vejo das passagens de Jesus, né? Se ele julgasse a mulher, ele estaria se equivocando naquilo que ele tanto defendia. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele também estaria errando porque ele não seguiria a lei estabelecida naquele momento. Então, simplesmente o que ele faz? Que aquele que esteja puro, isento de pecados, que atire a primeira pedra. Então, ele se abaixa e deixa simplesmente que as pessoas que estão ao seu redor resolvam essa situação. E aí, depois, o que ele faz? Ele simplesmente fala para a mulher: onde estão todos que te incriminavam? Se foram, Senhor. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá, segue e não tornes a pecar. Então a gente vê que essa questão, Jesus, ele de uma beleza muito grande. Por quê? Porque ele não condena a mulher, ele não diz que não deva ser julgada, mas ao mesmo tempo ele fala: olha, se vocês realmente tiverem condições de fazer isso, que façam. E esse realmente é uma grande orientação. É lógico que Jesus foi levado à cruz porque ele trouxe um abalo muito grande naquelas estruturas. Era uma quebra de paradigma muito grande da humanidade naquele momento. Mas era importante que isso tudo acontecesse. Não vamos dizer que talvez tivesse planejado a sua crucificação, mas que, de certa forma, era previsível, porque a própria incapacidade de compreender a sua mensagem por nós, a humanidade daquele momento,
o levariam a negar-lhe de certa forma. Então, ele é realmente o nosso modelo. E a gente não pode nunca esquecer disso. Ele deve estar sempre acima das nossas decisões no nosso dia a dia. Questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos, respondem os Espíritos, que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber o semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, mais uma vez, a mensagem que chegou através de Jesus de forma pessoal, viva, né, no maior exemplo da lei divina, da lei natural, ela já foi apresentada e está sendo apresentada sempre para cada um de nós. E, por último, nesse tópico, a questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Kardec dá uma pergunta bem coerente, né? Bom, se Jesus já ensinou tudo, por que precisamos, né, dos Espíritos para trazer de novo essa mesma mensagem? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí eles respondem. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude, da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino de bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, Jesus, à sua época, ele trouxe muitas novidades, trouxe muitas revelações, mas muitas vezes ele teve que falar por parábolas, de forma alegórica. Porque se dessa forma já não aceitamos as mudanças, né, as verdades que ele nos trouxe, a verdade que ele nos trouxe, imagina se ele falasse com toda a clareza o que cada vez mais a gente tem condição de estudar através do doutrina espírita. Então, era necessário que mais à frente viesse uma nova revelação, e a doutrina espírita vem trazendo, através dos espíritos, de diversas fontes, ao mesmo tempo em diversos lugares, essa verdade que é única, que vem nos apresentar o nosso realmente caminho, como devemos fazer, e como as relações devem se estabelecer em nós, e como a lei divina funciona para cada um de nós, e não de acordo com os nossos desejos e as nossas paixões, porque a gente sempre pode tentar conformar essa lei ao nosso bel prazer, às nossas intenções pessoais. Então, não é dessa forma que acontece. Bom, encerro aqui mais então esse pedacinho do conhecimento da lei natural e, mais uma vez, deixo aberto. Se alguém desejar fazer alguma consideração, alguma coisa que tenha falhado, alguma coisa que eu tenha dito, por favor. Eu gostaria de fazer umas considerações. Sim, claro. Jesus, quando ele veio, já tinha tido a primeira revelação, que foi os 10 mandamentos por Moisés, né? Sim. E ele fala que ele veio cumprir a lei, quer dizer, ele cumpriu os 10 mandamentos. Só que ele acrescentou algo mais, ele veio falar que existe outro reino, veio dizer da questão do amor ao próximo, ensinar-nos a amar, né? E através das parábolas, ele ainda previu que precisaria de esclarecer que a seu tempo viria o Espírito de verdade, já mostrando que viria a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, as coisas foram muito bem programadas do ponto de vista didático,
para fazer com que nós, a nosso tempo, de acordo com a nossa evolução, pudéssemos assimilar essas leis. Eu só gostaria de fazer uma contribuição para você, Luiz, para ele explicar a diferença entre conhecimento e sabedoria, que o irmão dele deu um exemplo muito interessante. Quem? Desculpe, Geraldo. Sim. Boa noite, Luiz. O meu irmão fala uma coisa e fala meio brincando, mas é uma prática boa. Ele diz que o conhecimento é você saber que tomate é fruta. E a sabedoria é você não usar o tomate na salada de fruta. Apesar de ser fruta, você não botar na salada de fruta. Eu quero aproveitar para comentar uma coisa aí também em cima da sua fala, que eu acho legal. Essa vinda do Espiritismo, na verdade, veio trazer o cristianismo novamente para um caminho ao qual ele estava se afastando, né? Então, Kardec fala lá no Evangelho que, por exemplo, que o Espiritismo não veio trazer nenhuma moral nova, ele veio trazer a própria moral do Cristo, não inventou a roda, vamos dizer assim. Sim. Agora, o ensinamento dele foi muito deturpado aí na Idade Média, naquele período anterior ao Espiritismo aí, onde, né, se vendia os bônus para o céu, aquela coisa toda lá que os homens se afastaram muito da religião. Então, acho que o Espiritismo veio jogar uma luz nisso aí de volta, né? Certamente, certamente. Eu voltaria, Aldair, na questão da revelação de Moisés para Jesus. Eu acho que para mim, eu identifico uma coisa mais forte, é que Jesus muda a nossa visão de Deus. Ele sai daquele Deus punitivo, daquele Deus rancoroso, daquele Deus que era olho por olho e dente por dente, e nos mostra que Deus é nosso Pai. Eu acho isso, assim, de uma forma muito sintética, eu vejo isso como um grande diferencial. Porque, infelizmente, a gente ainda tem companheiros hoje que veem Deus dessa forma, né? Devemos temer a Deus. Temor a Deus, por que temê-lo se Ele é nosso Pai, se Ele nos ama? Se Ele quer o nosso bem, se Ele é todo justiça e misericórdia. Então, a gente só o via como justiça, não como misericordioso. Eu acho que o que Jesus apresenta para a gente nessa mudança é esse grande incremento. É lógico que ele não negou nada disso, e a gente sabe disso, né? Ele cumpre as leis efetivamente, é exatamente quando ele fez lá da mulher adúltera. Ele não negou as leis. Ele poderia dizer, não sejam doidos, apedrejar a mulher, por quê, não sei o quê. E ele faz isso o tempo todo. Mas ele, na verdade, mostra que a misericórdia é dada não somente a mim ou a quem erra, mas a todos nós. Então, se ela errou, a misericórdia era dada por quê? Porque os outros não tinham condições de apedrejá-la, porque todos os outros também eram contidos de erro. Então, acho que esse detalhezinho, essa nuance é que eu acho muito legal, mas com certeza o que você fala é verdade. Só mais, a Estela levantou a mão, só que tem uma pergunta aqui no chat antes da Larissa. Aqui. Era isso mesmo que eu ia falar. Tá. A Larissa, ela pergunta o seguinte: sobre essa lei natural, onde Kardec fala, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, seria no sentido de buscarmos uma fé raciocinada, onde tentamos entender e fundamentar a certeza em Deus, uma certeza que ultrapassa a ideia de crença, onde vamos além do eu creio e passamos para o eu sei, eu sinto? Sim, com certeza. Acredito que o caminho seria por aí mesmo. É a fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta, porque é exatamente entender que se a gente sofre, existe uma razão para o sofrimento. Se a gente é beneficiado, é porque existe uma questão para esse benefício, e que todos nós estamos sendo amparados constantemente. Eu acho que essa realmente é a grande mudança também para a gente, né? Desse reconhecimento divino, desse envolvimento em cada um de nós. Até que horas iremos? Até 19h50? Até 19h55 tá bom. Então tá bom. Então vamos voltar aqui. Mas, muito legal. Eu acho que o estudo se enriquece assim, gente. Se alguém mais quiser trazer algum comentário, a Estela ia falar alguma coisa? Não, eu estou com a internet muito ruim. Está cortando muito e muita coisa eu perdi porque tem cortado mesmo. Eu queria que você fizesse novamente a consideração que você fez sobre os falsos profetas. Se for, lógico, não é falar tudo de
novo, mas falar Não. alguma coisinha. Realmente cortou e eu não consegui entender mesmo. A gente, na verdade, sabe que alguns trazem a mensagem, né? Trazem a incumbência no seu reencarne de trazer um encaminhamento, assim, a missão do encaminhamento daqueles, né, através do seu conhecimento, através daquilo que já adquiriram, dos seus méritos, de pessoas ao seu redor. Mas é exatamente isso. Infelizmente, como a gente ainda arrasta as nossas dificuldades pessoais, as nossas deficiências, a gente acaba se traindo. A gente acaba não cumprindo o que se fala. Ou seja, a nossa palavra é uma coisa, mas a nossa ação é outra. Então, eu acredito que a gente possa identificar um falso profeta dessa forma. Ele traz uma mensagem que é belíssima, mas, infelizmente, ele se confunde. E se confunde exatamente por todas essas outras razões, pela questão do orgulho, da vaidade, da ganância, da cobiça, de interesses materiais que se misturam com esse interesse que deveria estar totalmente desvinculado. Se a gente pudesse dizer que Chico pode ser colocado nessa classificação de um profeta ou de alguém que trouxe a incumbência de mostrar, Chico, ao tempo todo, ele está sendo monitorado e cobrado por Emmanuel. A gente, quando lê lá as memórias do Chico, em diversos momentos, a gente vê que Emmanuel pega o tempo todo no pé dele. Chico, olha só, você não pode simplesmente dizer que ficou chateado com uma pessoa porque ela te fez tal coisa. Você tem que voltar lá e amá-la, você tem que perdoá-la. Então, assim, é essa dificuldade que a gente vê nos falsos profetas. E a gente realmente colocando... eu arriscaria, Stella, ampliando um pouco mais essa ideia, até mesmo a palavra cristão. Vamos tirar o peso do profeta e vamos dizer assim, eu sou cristão. Esse peso dessa palavra é muito grande. Porque, mais uma vez, a questão do tomate lá que o irmão Doraldo trouxe, a gente entende a mensagem, o grande porte da mensagem do cristianismo, mas não consegue colocar em prática o ensinamento, não consegue entender as palavras, não consegue discernir do que foi essa mensagem que Jesus nos trouxe. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta sobre isso, se atendi a sua intenção. Oh, obrigada. Respondeu sim. É porque realmente eu perdi muita coisa. Desculpa. Obrigada. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque às vezes se eu estou falando acelerado... Não, não é isso, não. É a minha internet que está cortando. É a minha internet que está cortando. Está ótimo do jeito que você está falando. Ok, vamos lá então, o item o bem e o mal. Então, na questão 629, Kardec pergunta qual a definição se pode dar da moral. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo que faz pelo bem de todos, porquanto então cumpre a lei de Deus. Na questão 630, ele pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E aí, nessa questão, eu fiquei pensando que eu já conheci 2 ateus que são extremamente cristãos. Muito mais do que eu, que tento levar esse nome, esse cartaz sobre a testa. São atitudes que eu via e eram pessoas que se diziam... Mas, certas vezes eu entrava nessa consideração de tentar abordar a questão de crer em Deus e repelia assim, de forma não agressiva, mas para mim é indiferente. Eu simplesmente faço porque eu acho que deva ser feito, porque eu quero o bem do meu semelhante. Ponto. Então, quando uma pessoa diz isso, ela já entendeu o que é a lei de Deus, efetivamente. Que é isso, na verdade. Né? Então, assim, crer em Deus, ele coloca como uma condição, mas que eu diria que não seria uma condição sine qua non, ou seja, a crença efetiva ou, assim, reconhecida de que eu creio em Deus. Não, eu acho que a gente realmente se coloca na condição de acreditar em Deus quando a gente realmente faz as coisas em benefício do próximo. O outro dizia até que é exatamente isso, né? Ele era envolvido com sindicatos e tudo. Eu falei uma vez, poxa, se você acreditasse na reencarnação, você ia... Ele falou,
Por quê? Não sei, eu não estou preocupado se eu vou estar aqui para me beneficiar no futuro. Eu simplesmente fico feliz porque aqueles que vão me seguir vão se beneficiar do que eu estou fazendo. Aí eu calei minha boca, fiquei quieto, porque eu estava sendo tão egoísta pensando em mim mesmo, e ele foi muito mais além disso. Então, essa questão da lei de Deus é exatamente isso, né? Quando a gente entende, aí compreende desta forma. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Essa pergunta é muito legal. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Ou seja, o que é fazer o bem ao próximo? É aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. É aquilo que pensar no outro, se colocar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa síntese de Jesus também é fantástica, porque ela reúne também a questão dos 10 mandamentos de forma integral. Em uma frase é que ela fala: amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro item da lei de Moisés, e fazer ao próximo aquilo que a gente deseja. Então, assim, juntou tudo. Então, se a gente compreende que a gente está tentando beneficiar o próximo, a gente está no caminho certo. A gente não vai se equivocar com relação a isso. Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Sim, claro, né? É uma questão que te fala, bom, se Deus é perfeito em tudo, por que ele não criou a humanidade já toda direitinho? E aí os espíritos respondem. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, essa pergunta também é muito legal, muito bem respondida, é lógico, né? Não é questão, se todos nós tivermos um mesmo ponto de partida, e mais uma vez, a grandiosidade divina coloca todos nós no mesmo ponto de equidade. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós caminhamos segundo as nossas próprias escolhas, segundo as nossas próprias orientações, segundo as nossas próprias intenções. Alguns andam mais rápido, alcançam e compreendem e vão entendendo e vão ganhando sabedoria da lei divina, e outros ainda vão precisar passar por dificuldades maiores até que a compreendam de forma mais integral. Então, somente dessa maneira que teríamos essa condição de ir acrescentando, né, a cada nova existência. Daí, temos todo o mesmo ponto de partida. Questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, desejar o mal, com certeza, já é fazer o mal. Na questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, não fazer o bem já é fazer o mal. E aí, como ele fala aqui, no limite das suas forças. Até quando a gente se esforça, ou até que limite a gente vai para fazer o bem? A gente às vezes fica, não, quando eu estiver numa condição financeira melhor, quando eu estiver numa situação A, numa situação B, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. A gente pode fazer o bem a todo instante. E eu acho que é isso, inclusive, que ele pergunta aqui na 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário.
Se fazemos o nosso trabalho diário, do nosso ganho-pão, com toda a dedicação, nós estamos fazendo bem. Temos que pensar nisso, né? Independente da profissão que a gente escolha. Se eu for médico, realmente, com a medicina eu tenho uma condição de fazer muito bem as pessoas. Se eu for, de repente, um advogado, eu posso defender... Não, mas a gente pode fazer em qualquer situação. Se a gente trabalha no comércio e atende alguém que chega, né, de forma agradável, sorridente, e às vezes a pessoa está com tanta dificuldade, a gente já está fazendo bem se a gente sorrir para ela. Eu lembro que eu pegava um ônibus no Rio de Janeiro e que tinha um trocador, na época, muito tempo atrás, que toda vez que a gente entrava, a primeira coisa que ele dava era um bom dia sorridente. Então, assim, o bom dia dele já quebrava qualquer mau humor que a gente já viesse carregando da rua ou de casa, ou voltando do trabalho, ou saindo de casa. Porque ele já mostrava para a gente um sorriso. Então, ele estava fazendo o trabalho dele e, além de simplesmente receber um valor e dar um troco, ou receber o valor simplesmente e liberar que você passasse pela catraca. Não, ele já a recebia cada um de forma agradável. Então, não existe, digamos assim, escusas para que a gente não possa fazer o bem. Existe oportunidade o tempo todo. E como ele fala aqui, só basta a gente sair do nosso egoísmo. Questão 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, ou seja, quanto mais difícil de fazer, maior o seu mérito. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbvio da viúva. É lógico que a gente não pode descartar que quem tiver condições financeiras e for um filantropo que ajudar as pessoas, ele está fazendo bem, obviamente. Mas meritoriamente, se formos comparar na balança divina, no peso da balança divina, aquele que pouco tem ou que menos tem de recursos, e se ele promove de alguma forma o bem ao próximo, na questão material principalmente, ele está sendo muito mais meritório. Mas é lógico que todos nós podemos fazer o bem. E a gente não tem que se preocupar com o julgamento. Façamos simplesmente a nossa parte. Entramos agora nas últimas duas perguntas, né, da divisão da lei natural, é 647 e 648. 647, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais, muito vagos, deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, o que ele responde lá? Fazer, né, o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a regra. E a última, 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés. Então, os espíritos, né, Kardec se reportou a ela e eles a identificaram. E de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode-se, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Kardec, na sua posição de pedagogo, ele identifica lá nas leis divinas de Moisés, nos 10 mandamentos, exatamente o que ele vai tentar tocar para frente agora, o que ele vai tentar não, o que ele coloca para frente, né, na descrição, mas ele consulta os espíritos. Olha, esse caminho que eu vou tomar aqui é adequado, dividir em 10 leis, baseado, né, no que estava lá nos 10 mandamentos? Os espíritos, não, é isso aí mesmo. É só uma questão de classificação. Mas não se esqueça que a lei de justiça, amor e caridade é, acima de tudo, a preponderante para todos nós. E aí eu encerro o nosso estudo, deixo aberto para comentários. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar.